Tudo bom? Bom dia. Tudo, pode falar. Sobre as pescas lá, você vai disponibilizar lá para a gente enviar os projetinhos? Vou disponibilizar. Hoje mesmo eu disponibilizo lá no Classroom para vocês poderem enviar, tá bom? Beleza. Bom, então vamos começar a nossa terceira rodada de palestras sobre melhoramento genético. Hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês um outro ex-aluno da Biotech, que é o Manassés. O Manassés é formado em Biotech pela segunda e ele logo depois ele foi fazer mestrado, depois doutorado. O doutorado ele fez biotecnologia, só que ele realizava parte experimental na Embrapa, mandioca e fruticultura, a mesma Embrapa que a Andressa falou com eles semana passada, Manassés. Então eles entenderam um pouquinho sobre a Embrapa, ela mostrou algumas fotinhas para eles. E Manassés ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre como foi toda a trajetória dele, até o momento que ele está. Então, como que ele trabalhou nesse processo. Então, ele vai contar um pouquinho da história dele para a gente. Manassés, seja bem-vindo, então, para conversar com os alunos. Eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz com o Fernando e com a Andressa. Como na apresentação, para você não precisar ficar com o chat, eu fico com o chat aberto. Caso os meninos perguntem no chat, mas meninos, vocês podem perguntar normalmente, não precisa ser só no chat. E se eles perguntarem no chat, eu vou interrompendo e vou fazendo a pergunta para você, tá bom, Marcelo? Ok. Bom dia a todos e a todas. Aqui vai ser um bate-papo, né? Falar um pouquinho da minha trajetória, da minha experiência, para que para que possa aquecer o coração de vocês aí nesses próximos anos. Acredito que aqui só tem primeiro e segundo semestre, né, professor Lucas? Sim, sim. Então, Normalmente a genética é dada no segundo semestre, mas como a gente teve uma entrada considerada atípica por causa da pandemia, os meninos que eram do primeiro semestre, eles entraram no segundo semestre. Então, acabou que encavalou e a gente fez algumas alternativas, e uma das alternativas foi ter juntado o primeiro e o segundo para a genética, e depois, semestre que vem, vai juntar para a biomol também. é interessante porque a gente tem essa facilidade durante a pandemia fazer isso, né? Mas então, pessoal, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, de todo esse processo, porque como vocês estão no primeiro e segundo semestre, então tem um bom chão aí a caminhar, independente de vocês quererem ou não fazer uma pós-graduação, mas ainda tem um bom chão a caminhar dentro da própria graduação. E aí eu vou falar um pouquinho dessa trajetória, das minhas pesquisas, até esse momento que eu estou agora e que eu falo para todo mundo que eu sobrevivi até então à pós-graduação, que é um momento, não é um momento ruim, é um momento desafiador de muita aprendizagem, né? É um momento que a gente aprende muito e não percebe isso, só quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para uma sala de aula, quando a gente vai para um laboratório, a gente observa o quão nós estamos capacitados. Eu vou transmitir aqui a minha apresentação. Tá tudo certinho aí, professor? Tá aparecendo tranquilo? Está aparecendo sim. Pronto. Antes de começar, eu queria que vocês dessem pelo menos um bom dia. Quero ouvir a voz, né? Pelo menos a voz de vocês. Bom dia, né? Para que a gente possa começar esse momento assim com um diálogo. Tá todo mundo com a câmera desligada. Entendo, sou professor, entendo. Mas bom dia, gente. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso aí. Olha como é que fica gostoso a gente ouvir a voz de cada um em várias tonalidades, né? Vários tons. Isso é muito bom, esse contato, pelo menos por áudio, né? Que, por enquanto, presencial a gente não está tendo. Mas vamos lá. Meu nome é Manassés dos Santos Silva. Eu vou falar um pouquinho hoje dessa relação da biotecnologia com o melhoramento genético, em especial com as plantas. Sou doutor, recém-formado em biotecnologia, mestre em recursos genéticos, bacharel em biotecnologia também, e professor e pesquisador. Essa imagem, professor Lucas, é de minha autoria.
né? Como eu trabalho com esse meu momento de hobby, desenhar, então essa aqui foi uma autoria minha, esse processo artístico aqui para a minha defesa. Ah, Então, que massa, Manassés. Eu acho perfeito essa. Depois, quando a gente vai aprendendo com a vida que nem tudo é só trabalho, né? A gente vai vendo a importância do hobby. O meu é a cozinha, né? Você deve ver pelos meus sim, Instagrams que o meu é a cozinha. sim. Adoro cozinhar e fazer coisas diferentes. Esse processo artístico eu consegui, pessoal, desenvolver aleatoriamente estudando citogenética. E foi saindo assim, fluindo durante os meus estudos, e quando eu fui perceber, eu já estava desenhando mandalas. E as mandalas começaram a ter esses elementos característicos da minha formação sem perceber. Né? Se vocês observarem, tem muito aqui alguns elementos que lembram bananas, né? Pencas de bananas, que é a ferramenta de trabalho aí durante esses anos da pós-graduação. Então, aqui eu sempre gosto de colocar essa imagem quando eu estou falando um pouquinho dessa área, porque antes de tudo, eu agora me identifico como um artista. Mas vamos começar falando como tudo começou, assim, né? Como surgiu esse engajamento da minha carreira acadêmica. Tudo surgiu lá em 2009, quando estava prestes a tentar o vestibular. Não era nem Enem, tá, gente? Vocês que entraram pelo Enem, eu falo que tenho o privilégio de não ter feito uma prova tão sofrida como foi a prova do vestibular da UFBA que eu fiz. Com aquela primeira chamada, ou primeira fase, segunda fase. E quando eu passei, eu fiquei assim, eu chorei, eu saí gritando, professor Lucas, na rua. E ninguém entendia o que era. E eu só gritava de felicidade. Eu queria muito entrar na Universidade Federal da Bahia. E aí vocês observem que nessa imagem à esquerda, como foi, né, aquele processo de entrada no campus. Não tinha nem um asfalto, não tinha nem um calçamento, era tudo terra, tudo terra, tudo... Quando chovia, né, professor, era uma labuta atravessar ali. Mas eu gostava. É bem aquele ditado. Na minha época, tudo era lama. E no nosso caso, realmente era lama, né, Manassés? Sim. Ah, eu já escorreguei várias vezes ali na hora de ir embora e pegava o ônibus todo melado de lama. Mas assim, eu reclamava, mas sabe aquela reclamação de felicidade em estar ali em uma instituição construindo o futuro? Era essa sensação. E sinto muita saudade. E hoje nós temos aqui esse campus maravilhoso que eu só observo pelas imagens, porque eu não tive a oportunidade de estar aqui nessa nova construção, né? Quando eu saí, já estava já finalizando muita coisa, principalmente o RU. Mas eu fiz o meu bacharelado entre 2010 e 2014, então eu sou da segunda turma de biotecnologia pela UFBA. E durante esse processo acadêmico, eu me vi frente a diversas áreas e eu comecei a ficar confuso qual área seguir. Porque a biotecnologia ela é muito ampla, ela direciona o profissional a uma gama de áreas que, se você não ter muito cuidado, você acaba ficando sem saber realmente qual é o seu perfil dentro da sua formação acadêmica para o mercado de trabalho. E aí, durante esse processo, eu conheci uma recém-professora naquela época, a professora Danila Coqueiro, professora de Bioquímica, Bioquímica 1, Bioquímica 2, e ela tinha acabado de entrar. Ó, todo mundo está falando, perfeita, perfeita, zero defeitos. Eu falo até hoje que ela sempre será minha orientadora. Né? Isso aí eu não tenho como negar. E eu a conheci pedindo carona para voltar para casa. Né? Ela morava em um bairro, que esse bairro era próximo ao meu, então eu pedi carona à professora Danila, e ela me deu carona, e nós conversamos dentro do carro, falando, ela falou, ó, eu estou com um projeto agora, esse projeto é voluntário, e trata-se de trabalhar com plantas envolvendo fitopatologia. E eu assim, falei, nossa, o que é isso? Como assim? Cheguei em casa, pesquisei, no mesmo dia mandei mensagem para ela por e-mail. Professora, eu tenho interesse sim em entrar no seu projeto.
E desde então, nós construímos um vínculo muito interessante que teve um engajamento muito grande em desenvolver a linha de pesquisa que ela é coordenadora e engajar outros estudantes na época também. Então, nós tivemos estudantes de biotecnologia, de biologia, de diversos semestres, que proporcionou esse engajamento do projeto dela. E aí, durante esses 3 anos e meio, mais ou menos, eu sempre trabalhei com a professora Danila, em parceria com alguns professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, e nós realizamos um projeto que esse projeto acabou virando o meu TCC e foi publicado logo em seguida. Eu não sei se o professor Lucas relembra, mas nós fizemos as defesas em dezembro de 2014 e logo em seguida, em janeiro, o meu artigo do TCC já tinha sido aceito para publicação. E foi muito interessante, porque eu nunca tive um artigo aceito, e esse artigo impulsionou a participar de seleções de mestrado e engajar mais. E eu trabalhei nesse projeto com a professora Danila com vírus. Atualmente ela trabalha com fungos e bactérias, ela não trabalha mais com vírus. Mas esse projeto, ele visava verificar estratégias que minimizassem esses vírus em espécies vegetais. No caso da planta, naquele momento que eu trabalhava, era uma aracujazeira amarela. Então, foi um momento de muito, muito conhecimento, né? Nós realizamos análises bioquímicas, análises fitopatológicas, análises estatísticas. Então, eu fui construindo um perfil de mestrando já naquele momento sem perceber, né? Eu fui construindo esse perfil sem perceber, e foi isso que foi despertando cada vez mais o campo da pesquisa. Eu não falo que meu sonho era fazer mestrado. Naquela época, eu tinha muita vontade de fazer pesquisa, ser um cientista. E para ser cientista no nosso país, e a gente conseguir, né, entrar em instituições e realizar essas estratégias, era necessário realizar uma pós-graduação. E foi desde então que eu comecei a pensar. Eu lembro, professor Lucas, que o meu TCC tinha dado errado no experimento. E aí, desesperadamente, a gente entrou em contato com o senhor para a gente ver a possibilidade de utilizar minha iniciação científica, que já estava pronta para ser submetida, e foi um alívio. Eu acho que ciência é isso, né? Pesquisa é isso. A gente vai ter lá os momentos com dificuldades, que os resultados não vão ser satisfatórios, e o desânimo vai bater, a tristeza vai bater, mas a gente não pode parar. Porque se para a pesquisa, para praticamente tudo, né? E aí, gente, nesse processo, eu comecei a pensar em mestrado. TCC, terminando o estágio supervisionado 2, pensando em mestrado. E todo mundo falava, Manassés, você é louco, como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? E eu conseguia porque eu gostava. Eu acho que quando a gente gosta de algo, a gente consegue dar conta. Podemos cansar, mas conseguimos dar conta. E aí eu tentei seleções de mestrado em todo o Brasil. Seleções que envolvessem a minha linha de pesquisa, que era a área de plantas, né? Envolvendo bioquímica, envolvendo genética, envolvendo fitopatologia. E naquele momento, pessoal, eu tentei 10 mestrados e passei em 6 mestrados, 6 seleções de mestrados. E aí eu optei pelo mestrado em recursos genéticos, que se localiza lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, e tem a parceria com a Embrapa Mandioca e Fruticultura. E aí estava começando uma nova jornada na minha vida e eu não sabia o que esperar. Vinham muitas coisas, saí da minha cidade, porque até então eu sou natural de Vitória da Conquista, então eu tive aquele medo da pressão em sair da cidade e viver um mundo lá fora. O professor Lucas sabe, né? O professor Lucas é de São Paulo, então a gente, quando vai para outra cidade, a gente tem aquele medo, né, do novo, do desconhecido. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu já escolhi durante minha graduação que eu quero a biotecnologia vegetal, eu me identifico com a biologia vegetal, a biotecnologia vegetal, e eu fui fazer o meu mestrado em recursos genéticos no período de 2015 e 2017.
Foi um mestrado bastante suado, porque eu não pude fazer prorrogação, porque eu já tinha acabado de passar no doutorado, então tinha que cumprir aquele prazo para não perder a vaga do doutorado. E aí, durante esse processo de trabalhar, que lá na Embrapa a gente tem eu não vou dizer talvez seja um privilégio em realizar uma pós-graduação em empresa, porque nós conseguimos aprender algumas habilidades que às vezes a universidade ela não vai nos proporcionar, que é essa habilidade de algumas competências, liderança, compromisso, gestão, que nós só vemos dentro de uma empresa mesmo, empresas de grande porte, né? E eu tive essa oportunidade de vivenciar tudo isso. E quando eu cheguei na pós-graduação, eu comecei a trabalhar com bananeira, que era totalmente diferente do que eu trabalhava na graduação, que era o maracujazeiro amarelo. E eu estava super disposto. Eu tive, nesse processo de mestrado, muita contribuição, muitos pesquisadores, orientadores, pós-docs, mestrandos, iniciação científica, estagiários. Foi uma equipe multiprofissional durante esse período. E então, no meu mestrado, eu desenvolvi um trabalho que ele tinha como principal estratégia compreender a produção de semente de banana, que para muitos desconhece que banana produz semente, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre esses trabalhos, mas o meu objetivo geral durante o mestrado era entender essa produção de sementes pela bananeira, e tanto de bananeiras silvestres como de bananeiras melhoradas, bananeiras que passaram por processos de melhoramento genético e que produziam ou não sementes. Então, durante esse mestrado, eu fiz um trabalho extenso, por sinal, que foi um trabalho, professor Lucas, que desenvolveu em mim muitos cabelos brancos. Hoje eu estou totalmente, quase grisalho, a barba toda branca praticamente, porque foi um trabalho muito, muito árduo, né? Trabalho de laboratório, trabalho de campo, trabalho de coletas, que eu não estava preparado para isso, né? Durante a minha graduação, eu estava apenas em laboratório, casa de vegetação. Então foi uma vivência muito boa. E aí nós conseguimos realizar também algumas publicações desse mestrado. E essas publicações, elas foram muito importantes naquele período de 2015 e 2017, porque elas impulsionaram o meu doutorado, né? As investigações que nós conseguimos obter durante esse programa, esse processo do mestrado, impulsionou novas estratégias, desenvolver um doutorado mais afunilado, entender mais alguns objetivos específicos nessa produção de sementes de bananeiras melhoradas. Essas publicações, gente, elas estão disponíveis, caso vocês queiram ler, queiram consultar, pode entrar em contato comigo, também estão disponíveis no meu currículo. É muito interessante porque elas trazem informações que nós desconhecemos, como se a bananeira realmente tem semente, que é algo bem desconhecido por muitas pessoas. E após esse mestrado, na verdade, durante o mestrado, eu já estava participando de algumas seleções de doutorado. E essas seleções, elas foram mais complexas ainda, né? Porque à medida que a gente vai aumentando o nosso nível acadêmico, vai aumentando também a complexidade que é necessário para a nossa formação. E aí, no ano de 2016, eu fiz 12 seleções de doutorado, professor Lucas. Foi muito sofrido. Hoje eu falo que eu não deveria ter tentado tantos assim. Mas por quê? Eu tentei 7 dessas seleções, as provas poderiam fazer em Cruz das Almas. Então foi mais acessível para mim. E dessas 12 seleções, minto, não foram 12, foram 11, porque uma eu não cheguei a fazer, não deu tempo de fazer a prova. Eu tentei aqui no Brasil, tentei fora também, e eu passei em 5 seleções. E aí o nosso país já estava começando a entrar em crise.
E aí, um critério de seleção para mim, em optar em um doutorado que eu tinha sido aprovado, era a concessão de bolsa. E aí, a UFSC já estava com essa promoção da bolsa logo de início. No ato da matrícula, já assinava o termo da bolsa, e então eu optei pela a UFSC, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, localizada em Feira de Santana. Esse programa de biotecnologia, ele é um programa amplo, que abrange todas as áreas, e dentre essas áreas, a linha de pesquisa do meu orientador do mestrado estava inserida lá também. Então, eu acabei ficando com o meu orientador do doutorado e desenvolvendo também o meu trabalho na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então, foi algo assim, casado, né? Não teve muito... Eu não precisei me deslocar novamente para outra cidade. Foi algo casado que eu acabei continuando as minhas pesquisas. E aí, durante esse doutorado, eu desenvolvi um trabalho mais específico. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre esses trabalhos, mas eu estou fazendo um apanhado histórico aqui, que foi avaliar com outras estratégias, envolvendo anatomia, histoquímica, bioquímica, a cultura de tecidos, outras ferramentas da tecnologia de sementes, relacionadas a como as bananeiras melhoradas, as bananeiras que passaram por um processo de melhoramento genético, elas deixavam de produzir as sementes, que são as bananeiras que nós consumimos, né? As bananeiras que produzem as bananas comerciais que nós consumimos. Então, esse foi o meu trabalho de doutorado. Todos esses trabalhos, eles foram desenvolvidos na Embrapa, tivemos parceria com a UESC, tivemos parceria com a USP, tivemos parceria com a Universidade Federal do Ceará, parceria com alguns laboratórios dos Estados Unidos, laboratórios locais também aqui do Brasil, para que o trabalho pudesse ficar o mais completo possível. Porque é uma área, pessoal, que nós não temos muitos trabalhos. Falar sobre semente de banana não tem muitos trabalhos. Então, ao mesmo tempo, eu tive muita dificuldade em fazer uma revisão de literatura, em fazer discussão com outros trabalhos, porque nós temos uma escassez muito grande nessa área. Os trabalhos relacionados à bananeira, à cultura da bananeira, envolvem mais fitopatologia, né, produção, a parte de nutrição, engenharia de alimentos, mas especificamente com sementes é muito escasso. Então, o produto final durante esse mestrado e doutorado foi inovador, né? Eu acabei publicando os trabalhos como pioneiro mesmo aqui no país, porque nós não temos esse acervo de publicações dentro dessa temática. E aí, esse doutorado eu finalizei agora, né? Agora em setembro. Teve alguns atrasos por causa dessa crise pandêmica, né? Nós atrasamos aí 6 meses, mas eu pensei que eu ia atrasar 1 ano, mas eu consegui, teve um atraso de 6 meses, e nós conseguimos, antes da defesa, publicar os 2 artigos da minha tese. Então, tivemos aí esses 2 artigos aceitos, e esses artigos, eles estão passando agora por editoração, para serem publicados e ficarem disponíveis. Mas isso aqui foi uma alegria para mim, porque, professor Lucas, faltando apenas 3 dias, eu tive aceito dos 2 artigos. Eu fiquei muito emocionado na hora, porque eram os meus últimos artigos de pós-graduação, né? Então, eram os meus filhos aí que estavam sendo, filhos e filhas que estavam sendo aí, que estavam nascendo, né? E atualmente, pessoal, eu sou professor, pesquisador, sou professor titular da Faculdade Brasileira do Recôncavo e professor colaborador do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, de Santa Catarina e do Amapá. Então, professor Lucas, quando o senhor perguntou o que eu estava pensando, né, em fazer após o doutorado, ainda não deu tempo. Porque quando eu defendi, a gente já está nesse finalzinho agora de ano, final de semestre, então tá uma correria. A gente sabe que aperta, né? Nessa pandemia é bem mais, exige mais. Então ainda não deu tempo. Eu posso te responder o que eu espero depois, lá nas férias.
Eu até publiquei essa semana, se você vê um professor nesse final de semestre, abrace-o, porque está Sim, complicado. sim, tá. O professor tá ficando carente porque ele tá super saturado. Não que os alunos não estejam, mas é porque o trabalho é como se a gente se dedicasse mais do que se dedicava. Então, eu estou logo querendo o ensino presencial o quanto antes, com todo mundo lá vacinado, se possível com as 3 doses, para que a gente possa retomar nossa vida, né? Nossa vida lá de 2019. Eu também, graças a Deus, dia 7 de março, a UFBA volta de maneira presencial e exigindo que todos estejam vacinados. Então, inclusive quem é da turma que não se vacinou, a UFBA, ela vai pedir, o colegiado vai pedir as carteiras de vacinação de vocês para a gente iniciar o módulo todo vacinado, para que também ele tenha uma questão muito segura, né? Sim, com certeza. E aí agora eu trago o tema, né, dessa apresentação. Falei um pouquinho do meu histórico. Eu achei interessante falar para vocês entenderem como eu cheguei até aqui, né? Mas aí a pergunta é: banana produz sementes? Eu vou deixar essa pergunta aberta agora para vocês. O que vocês acham que são aqueles pontinhos que nós, quando pegamos a banana, mordemos, aí aparecem vários pontinhos no fruto? O que vocês acham? Podem falar aí, desbloquear o microfone ou mandar no chat. O que vocês acham que são aqueles pontinhos? Ninguém acha nada? Bora pro... Deixa eu ver se aqui no chat alguém falou. Estão dormindo? Ela está dizendo aqui que ela acha que são sementes. Podem falar, gente. Podem sugerir, palpitar, chutar. Não sei também, acho que não sabe. É tipo um óvulo? Não Vanessa sei. disse que acho que não. Ah, você está conseguindo ver o chat. Aparece aqui. Ah, entendi. É porque você colocou o módulo de livreto, então você está conseguindo. Então, Isso. ótimo. É porque quando coloca a tela cheia não dá para ver nada e eu me sinto incomodado. Bom, como tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo com vergonha ou tá todo mundo prestando muita atenção? A banana produz sementes? Eu vou responder um pouquinho lá na frente, né? Para a gente tentar entender esse histórico. Mas antes de falar, eu vou trazer assim um apanhado geral, porque eu resolvi trabalhar com banana. Quando eu tentei o mestrado, ó, a Ellen falou que ficou curiosa. Pode ter certeza que no final desse momento você vai já saber realmente a resposta. Quando eu pensei em trabalhar com banana, em buscar um mestrado com esse tipo de cultura, que eu não fiquei privada a tentar apenas com maracujá, eu fiquei muito curioso porque a banana sempre fez parte da minha vida, desde a minha infância, e eu queria conhecer a banana. A banana selvagem que eu sabia tem sementes. Realmente, vamos chegar lá. Então, o que acontece? Eu pensei em trabalhar com uma fruta que realmente estivesse próxima da minha realidade, do meu dia a dia. E eu sou apaixonado. Eu como banana frita, assada, vitamina, crua, não tem isso para mim. Eu amo comer banana. E aí eu pensei, quando eu encontrei o mestrado e a pós-graduação na UFRB e da Embrapa, que trabalhava com banana, eu falei, é lá que eu quero. É lá que eu me identifico. E aí, assim como qualquer outra pesquisa, a gente precisa conhecer aquele material que a gente está estudando. E eu tive, então, que conhecer aspectos econômicos, aspectos agrônomos, que foi isso que eu sofri, viu, professor Lucas? Porque quando eu cheguei lá, eles já pensaram logo, você é agrônomo, né? E eu sou biotecnologista. Ah, você é biotecnologista e está fazendo outro mestrado? Falei, não, eu sou bacharel em biotecnologia. Então, eu tive que meio que ensinar os profissionais que já estavam lá que biotecnologia também tem graduação aqui na nossa Bahia. E aí todo mundo começou a conhecer que existe o bacharel em biotecnologia, porque é uma profissão nova. Eu lembro quando eu entrei em 2010, já era conhecida como uma profissão nova, e ainda é. Pensem que na Embrapa Mandioca Fruticultura, que trabalha com biotecnologia, os profissionais não conheciam que também era uma graduação. Então, eu já cheguei lá para revolucionar. Eu sou biotecnologista. E aí, falar um pouquinho dessa cultura da banana, ela é muito importante, né?
a gente sabe que ela está presente em praticamente todas as classes sociais. É uma cultura que agrega muito a nossa alimentação nutricional, por apresentar muitas vitaminas, muitas proteínas, carboidratos, que são muito necessários. Então, é um fruto que, além de ser uma delícia, isso é uma delícia. E vocês precisam ter a oportunidade de comer banana chips, banana passas, que são assim, nossa, perfeito, perfeito, muito bom mesmo. E essa cultura, ela é muito importante no nosso país, mas ela é muito importante mundial. Ela tem uma importância muito grande. Só que lá fora, as bananas que nós consumimos aqui, elas não têm um reconhecimento tão grande lá fora. Porque lá nós temos algumas outras cultivares e variedades, que são bananas que passaram por melhoramento genético, que são aceitas no mercado mundial e que é um pouco diferenciado da nossa, porque nós estamos acostumados a comprar apenas banana prata, banana maçã, banana nanica, banana da terra, sendo que existe uma gama de outras variedades de banana que são nossas, né? São produzidas aqui no nosso país, que nós não conhecemos porque nós não temos o hábito. Então, essas bananeiras que produzem essas bananas que nós não consumimos, elas acabam sendo mais exportadas. São mandadas para fora do país e aí acaba promovendo aí uma diversidade de produção mundial. Então, agricultores que produzem bananeiras e produzem a exportação de banana, eles têm uma produção muito valiosa, porque rende muito. A produção é muito valiosa. Só que, ao mesmo tempo, pessoal, que a gente tem os animais, nós temos os humanos, as plantas também são atacadas por doenças, né? Doenças causadas por vírus, por fungos, por bactérias, nematóides. É uma diversidade, além das pragas, que acaba limitando essas culturas. E na bananeira não é diferente, né? A gente tem algumas limitações também que acaba limitando essa cultura. E aí entra as estratégias de melhoramento genético. Eu não trabalho com o melhoramento genético em si, eu trabalho com o produto do melhoramento genético, né? Então, nós temos os grupos e as linhas de pesquisas que fazem o melhoramento genético, e esses produtos, esses materiais que são gerados, eles são submetidos a outros experimentos, a outros estudos, como é o meu caso. Então, eu trabalho com um material que foi melhorado. Então, só para vocês entenderem como a ferramenta de genética e melhoramento, na prática, ela é importantíssima. Porque é a partir dela que nós vamos desenvolver estratégias moleculares para novos materiais genéticos. Como no caso das bananeiras, novas cultivares que sejam mais, que apresentem um gosto melhor, um cheiro melhor, que apresente mais durabilidade de prateleira, resistência a doenças, resistência a secas. Então, tudo isso, quando nós consumimos uma banana, que você vai no mercado, consome aquela banana, e aquela banana apresenta uma característica bem aceitável por você, provavelmente aquela banana ela é oriunda de estratégias de melhoramento, né? Isso quando eu falo das bananeiras comerciais, aquelas que são vendidas mais em supermercados, vendidas em armazéns, pelos agricultores, que utilizam essas ferramentas de melhoramento. Quem aqui, quando vocês vão no mercado, na feira ali, vocês preferem uma banana que é menorzinha, é maior, uma banana que vai ter as manchinhas pretas, aquela banana que não tem mancha preta, uma banana que seja mais pesada? Isso sempre fica a nosso critério, né? Nós sempre escolhemos aquele que é, a Roberta falou aqui, menor, mais barata. Cada um tem uma preferência. Então, os programas de melhoramento, eles fornecem materiais para os agricultores, os produtores, que atendem esse mercado. E aqui temos aqui, por exemplo, algumas imagens mostrando a diversidade de formas, de tamanhos. Tem pessoas que não gostam de banana com manchinhas pretas porque acham que é doença. Está doente. Não presta. Então tem carbureto. É uma banana que não é legal, uma banana que não é boa. Tá? Então, existe toda essa aceitação. E aí, trazendo algumas informações do mundo, para que a gente possa conhecer,
A bananeira, ela não é oriunda do nosso país, né? Ela não é daqui da América, das Américas. Ela é da África, da Ásia, sua origem é de lá. Então, não é para tanto que os maiores produtores se encontram lá também, né? Nós temos a Índia, a China, a Indonésia. O Brasil, ele ocupa a quarta posição. Mas é porque o Brasil, ele está ali nessa posição porque ele exporta muito. Ele é muito exportador. Só para vocês terem noção, em 2019, nós tivemos 6,8 milhões de toneladas. Isso é muita coisa. É muita coisa consumida no nosso país. Isso são dados, assim, fornecidos por agências, mas e aqueles pés de bananeiras que está no quintal da avó, que está no quintal da tia, né, que está no quintal de um parente, na chácara, na fazenda? Então, é uma fruta bastante consumida, né? É uma fruta que está bastante e sempre vai estar dentro da dieta alimentar da população brasileira. Aqui em casa mesmo tem quase uma plantação. Olha, o Gabriel já tem uma plantação de bananeiras lá. E aí, como eu falei dessas limitações, assim como qualquer cultura, Gabriel fazendeiro, assim como qualquer cultura, existem os patógenos, né, que atacam elas, né? Às vezes a gente acha que só nós, né, temos as doenças, mas não, os animais, as plantas, todos os seres vivos sempre vai ter ali um patógeno associado. E as bananeiras também. Nós temos principalmente os fungos. Esses fungos, eles acabam, pessoal, acarretando perdas intensas na produção de banana. E aí o melhoramento genético, ele entra como uma estratégia de produzir cultivares que sejam resistentes a esses patógenos, que sejam resistentes à seca, resistentes a lugares que têm pouca, vamos dizer assim, solos que são inférteis. Então, existem estratégias, né? Cada linha de melhoramento genético, ela visa uma estratégia. E aqui eu coloquei na imagem, à direita, na parte inferior, um exemplo aqui de uma das doenças que mais atacam a bananeira, que é a murcha do fusário. Então, ela é uma doença muito, como é que eu vou dizer? Que estraga, de certa forma, o pé de banana, a planta, e isso acaba acarretando em frutos com tamanhos menores, frutos com menos açúcar, frutos que aprodecem com mais facilidade. E aí, diante desse cenário, eu trago aqui para vocês que o único programa de melhoramento genético da bananeira aqui no Brasil encontra-se na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então, é um programa muito, mas muito antigo, né? Ele surgiu lá em 1970. Eu falo antigo assim, se a gente for comparar com as nossas idades. Mas ele é um programa, né, também teoricamente recente. Localizado em Cruz das Almas. Alguém aqui conhece Cruz das Almas? Cruz das Almas fica ali entre próxima a Feira de Santana, as 2 horas ali de Salvador. Então, é uma cidade pequena. Todo mundo aqui é de Vitória da Conquista. Assim, conheço. Meu irmão fez faculdade lá. Exatamente. Eu conheço, já fui inclusive na Embrapa, Lucas Miranda Marques. Ah, tá. Oh, meu Deus. Isso mesmo, professor. Então, a Embrapa, ela traz esse programa de melhoramento que não é recente, né? Ele tem aí uma caminhada. E o primeiro pesquisador que iniciou esse programa era o Dr. Shepard. Ele era um pesquisador europeu, mas que tinha uma boa fluência em português. Então, ele trouxe essa estratégia aqui para o Brasil e para Cruz das Almas em especial, para desenvolver novas cultivares. Mas aí eu pergunto para vocês, para que possamos desenvolver cultivares, precisamos de várias matérias, né? Matérias-primas, espécies, coletas. Então, como é que esse pesquisador que veio para o Brasil trouxe desenvolveu um campo experimental com várias espécies do mundo, né, de outros lugares, para que pudesse fazer melhoramento naquela época? O que vocês acham que ele fez naquele momento, assim?
Alguém sabe se chutar, falar? Porque a bananeira não é nossa, né? Não é brasileira. Ela não é do nosso continente. Então, veio um pesquisador da Europa para montar um programa de melhoramento aqui em Cruz das Almas. E o que ele fez? Né? Simplesmente, ele fez coletas pelo mundo todo. Então, a minha co-orientadora foi estagiária dele. E ela relata alguns momentos durante esse programa de melhoramento da bananeira que ele fazia, esse pesquisador, o Dr. Shepard, ele fazia coletas em todo o mundo. Então, aqui na nossa Embrapa, nós temos um banco de germoplasma, que esse banco de germoplasma, ele mantém cultivares e espécies silvestres de bananeira de praticamente 99% de todo o mundo, né? Então, é um banco que, se um dia acontecer uma tragédia de ter perda desse banco, nós vamos perder materiais que só tem aqui. Então, tem que ter um acompanhamento, um monitoramento constante, porque nós temos 2 bancos aqui. Nós temos o banco em campo, que são as espécies em campo, né? Os materiais estão em campo, e temos também o banco in vitro, que são materiais que foram ali colocados em determinados níveis de cultura, micropropagação, para que mantenha, né, ali as suas condições simulando o campo e conservar também esse material. Porque se, por exemplo, tiver um incêndio, como já teve em 2016, e eu estava bem lá no meio, a gente consegue manter no laboratório o que a gente pode perder no campo. Então, tem que ter todo esse cuidado, tem que ter todo esse monitoramento. Então, esse pesquisador, ele trouxe isso, ele trouxe essas estratégias de envolver cultivares, envolver espécies de outros lugares para fazer com que pudesse surgir o programa de melhoramento e realmente deu certo, né? Hoje nós temos um programa reconhecido mundialmente, né? Existem outros programas em outros países, existem outros bancos em outros países, mas o nosso programa de melhoramento ele é reconhecido como o único programa da América Latina, né? Então é um programa que, se vocês tiverem a oportunidade, após essa crise aí pandêmica, de visitarem, de fazerem uma visita à Embrapa Mandioca e Fruticultura, vocês vão ter essa vivência de conhecer um banco de germoplasma, de campo, de laboratório, é imenso, dá para se perder lá dentro. E para fazer melhoramento genético, para desenvolver essas novas cultivares, é necessário um conhecimento muito amplo de genética. O pesquisador que segue essa área, ele precisa saber de estatística, de química, de matemática, de biologia, de engenharia, de biotecnologia, botânica, a fisiologia. Nossa, envolve todas as áreas. Não é uma área apenas restrita, né? A gente não estuda genética e melhoramento apenas. Existe um conjunto de áreas que estão relacionadas a esse mecanismo. E tem um probleminha. Eu falo que não é um problema, mas sim uma limitação. A bananeira, ela é uma das espécies mais complexas que nós temos dentro da agricultura. Porque, primeiro, que ela não é uma árvore, né? Ela não tem as características de uma árvore. Segundo, que ela apresenta uma constituição cromossômica que varia em 3 níveis: diploide, triploide e tetraploide. Esses níveis de constituição cromossômica acaba dificultando muito a realização de cruzamentos em campo, situações de citogenética, duplicação de cromossomo, variação somoclonal. Tudo isso acaba influenciando por causa da constituição cromossômica que a bananeira possui. Ela apresenta essas características, mas que alguns pontos nós conseguimos sanar. É o que eu vou falar mais na frente, que foi a pesquisa do meu doutorado. E são os diploides, né? São aqueles que são considerados os diploides, que são espécies silvestres. Teve uma pessoa aqui que falou espécie selvagem. Não é selvagem, tá, gente? Selvagem é animal, a planta não morde. Então, são espécies silvestres que acabam
apresentando características que são importantíssimas para o melhoramento genético. Os triploides e tetraploides, eles podem até ocorrer naturalmente, mas eles são mais característicos de melhoramento genético da bananeira, né? De melhoramento em programas que envolvam ali desenvolvimento de variedades e cultivares. Mas são os diploides que apresentam essas características mais importantes, como resistência à doença, resistência à seca, produção de frutos menores, mas que sejam mais, que apresenta características mais fortes de cheiro, de gosto. E essas características que esses diploides possuem, que são as características desejáveis para o melhorista. Ele faz uso dessas características para desenvolver novas cultivares, por meio de cruzamentos, envolvendo diploide cruzando com triploide, diploide cruzando com tetraploide, triploide com tetraploide, diploide com diploide. Então, tudo isso é de cruzamentos que o próprio melhorista vai realizar em campo. E aí eu trago para vocês só apenas duas informações. Que a bananeira, eu lembro que teve uma pessoa que chamou a professora Danila de musa. É bem engraçado, porque o nome científico, né, da bananeira, o gênero científico dela é musa. E dentro desse gênero nós vamos ter várias espécies. Mas as duas espécies, musa acuminata e musa balbisiana, elas vão apresentar dois tipos de genoma. São o genoma A e o genoma B. Esses genomas, eles vão estar presentes em todas as bananas que nós consumimos. Por exemplo, bananas que apresentam características A e B, características só A, características só de B. Então, são genomas aí que apresentam essas características que são essenciais para as bananas que nós consumimos, como a banana prata, a banana maçã, a banana nanica, tem a nanicão, tem a princesa, tem tantas outras variedades que vale a pena vocês conhecerem. E se vocês tiverem, ressalvo novamente, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Embrapa Mandioca Fruticultura, vocês vão ter a oportunidade de comer bananas que vocês jamais imaginariam que existe. Né? Bananas com casca vermelha, bananas que são... a banana comum, né, como a banana prata, que é do tamanho da banana da terra, né, que uma só já é suficiente para saciar a fome. Então, existe uma variedade lá de cultivares com as diversas características. E aí eu tive, pessoal, que conhecer a estrutura botânica da planta. Aí eu tive que relembrar os assuntos que eu tive com botânica, né, com a professora Andréia Carla, que acredito que vocês estão pegando ou vão ter essa disciplina, e rever tudo que envolvia botânica, mas agora com enfoque voltado para a bananeira. Então, eu tive que conhecer essa estrutura que eu desconhecia, né? Bananeira, ela não tem caule, ela tem um pseudocaule. Ela não tem raiz, ela tem um rizoma, né? Ela não tem uma característica, ela tem, visualmente, lembra uma árvore, mas ela não é uma árvore, né? E aí eu tive que conhecer essa planta. E aí eu pensava, nossa, eu vim aqui para Cruz das Almas fazer mestrado com biotecnologia e melhoramento, vou ter que estudar botânica também? Tive que estudar botânica também. Não que eu não goste de botânica, eu gosto de botânica. Mas eu achava que, quando a gente entrava no mestrado, a gente ficava preso apenas àquela área, e não é bem assim. Então, a bananeira ela é de origem asiática, África Central e Ocidental, Ilhas do Pacífico. E aí, durante esse processo de conhecer a bananeira, o trauma, o processo de conhecer a bananeira, eu vi que teria que aprender um pouco mais sobre a parte reprodutiva dessas cultivares que foram melhoradas. Que elas foram melhoradas para quê? Para que fosse resistente a doenças, que fosse resistente à temperatura, resistente à umidade, resistente a várias resistências. Só que essas características de resistência desses materiais melhorados, eles não conseguem passar por meio de cruzamentos para os seus filhos, né, para as plantas filhas. Por quê? Porque o material melhorado ele acaba sendo estéril. Estéril por quê? Porque não produz semente. Então, uma bananeira que não produz semente, ela não vai transferir suas características genéticas para outra planta. Né? Por quê? Porque para formar semente a gente vai precisar
de informações genéticas da planta parental masculina e da parental feminina. E quando não produz semente, a gente não consegue fazer isso. Por isso que a bananeira ela tem uma estratégia de propagação de se multiplicar por mudas. E aquelas mudas, né, igual a gente observa aqui nessa imagem, essa planta pequena aqui, ela é uma planta filha, mas ela é um clone da planta mãe. Porque ela é formada a partir de uma parte da planta que se propagou de forma clonal. Então, nós temos aqui duas plantas iguais, só que a planta mais velha denomina-se planta mãe e a planta menor, planta filha. Então, essas cultivares que são melhoradas, elas não apresentam sementes e não tem como transferir essas características genéticas para outras plantas. E aí eu tive que conhecer a biologia reprodutiva. E conhecer a biologia reprodutiva dessas plantas exigiu de mim muito estudo botânico, né? Porque até então não era a minha praia essa parte. Então eu precisei conhecer a flor da bananeira toda, praticamente toda, e entender que ela apresenta flor femininas, que as flores femininas são os frutos que nós consumimos, e esses frutos eles também apresentam órgãos, partes, né? Que vocês vão ver em botânica, que são fundamentais para ocorrer aí a formação de semente, a fertilização. E nas plantas que não produzem sementes, a gente vai ter esse vazio. Só que aí eu trago aquela pergunta dos pontinhos pretos, né? O que acontece nessas plantas que apresentam esses pontinhos pretos? Esses pontinhos pretos, eles são apenas óvulos que foram abortados. Esses óvulos, eles não foram fecundados. Então, quando a planta está lá, vem um polinizador, um inseto, carrega o pólen até essa flor, a gente pode olhar aqui na figura B, o pólen chega nessa flor, mas ele não consegue desenvolver, o pólen não consegue germinar e chegar até esse ovário, que é o fruto aqui, né? Não consegue chegar. Ele para no seu meio do caminho. E quando ele para, os óvulos são abortados, mas o fruto consegue se desenvolver. Isso é magnífico, porque o fruto desenvolve sem precisar formar sementes. Eu falo que a bananeira é uma das plantas mais estrategistas de sobrevivência. E aí a gente tem aqui a flor feminina, que essa flor feminina é a que dá origem ao fruto que nós consumimos. E eu precisei conhecer essa planta, conhecer essas flores para entender por que esse pólen, então, não chega nesses pontinhos, não chega nesses óvulos. O que está acontecendo aí que está impedindo? Então, foi despertando aí durante o meu mestrado e doutorado essa curiosidade de pesquisar, de entender o que está acontecendo nessas plantas. Porque elas são fundamentais para o melhoramento genético. Já a flor masculina, que é o coração da bananeira, que todo mundo acha que a única flor da bananeira é o coração. Todo mundo acha. Ah, não, é o coração da bananeira que é a flor. O que está em cima não é flor. Pelo contrário, as partes superiores aqui que está na planta, que são os frutos, são flores femininas, e essa parte aqui do coração são as flores masculinas. Então, o pólen que está presente aqui, ele acaba chegando por meio de insetos, por dispersão, em outras plantas de bananeira, só que ele não desenvolve. Ele não desenvolve, não germina, não chega lá nos óvulos. Então, o fruto não forma semente. E aí, eu tive que aprofundar mais. Eu tive que conhecer mais, aprofundar, sair mais da botânica e ir para algo mais específico, né, que é a embriologia, que também envolve a formação, a fertilização, né, desse pólen para chegar no óvulo, para ocorrer lá a fertilização, desenvolver a semente. Eu tive que entender tudo isso. Então, percebo que até agora eu estudei todas as disciplinas que a gente está vendo e tem na grade de biotech. Então, mostra o quanto o nosso curso é bem completo. E aí, eu pude observar que para o pólen ele germinar e chegar lá no óvulo e formar a semente, ele tinha uma dinâmica a percorrer. E uma dinâmica muito complexa, em plantas no geral.
Só que na bananeira, essa dinâmica ela não é completa. Ela para na metade do caminho. E não existe na literatura explicação por que isso acontece. Apenas fala que o pólen não germina, é interrompido, e por isso a bananeira, as cultivares melhoradas não produzem sementes. E aí eu tive que aprender a mexer com microscopia de fluorescência. Essa microscopia, ela trouxe uma gama de capacitação, de aprendizagem, porque eu nunca tinha mexido com microscópio assim. Né? Então, eu tive que conhecer o microscópio, fazer uso de corantes, fazer uso de anatomia, de cortes anatômicos. Então, a disciplina de anatomia e fisiologia vegetal dentro da grade de biotech é fundamental para que a gente possa também implementar em programas de melhoramento. Então, aqui, só para vocês observarem nessa figura 5, nós temos aqui uma imagem mostrando os grãos de pólen germinando, e na figura de baixo, eles percorrendo aqui até chegar, teoricamente, seria até chegar nos óvulos, mas eles não fazem esse caminho. Então, aqui a gente tem uma imagem de fluorescência mostrando esse percurso desses tubos, né, desses grãos de pólen, para que chegue na semente, para que chegue no fruto, para que chegue no óvulo, para que forme a semente, que é o que não acontece em bananeira. E aí eu falo para vocês e reforço, bananeira produz semente? Sim, produz. Só que não são todas as bananas que nós consumimos. Apenas as bananeiras silvestres, porque elas são diploides. Algumas cultivares, elas podem produzir semente por alguns erros, né? Erros durante a divisão celular, só que essas sementes acabam não sendo viáveis. Alguém aqui já comeu uma banana e já encontrou uma semente dentro, ou alguma coisinha dura assim? Alguém já teve essa oportunidade? Olha, todo mundo falando que não, nunca, não, nem eu, nunca. Isso é bem comum, acho que é por isso que a gente acaba desconhecendo que a banana produz semente. Mas a semente de banana, pessoal, ela é do tamanho de um feijão. Ela é muito dura. Né? Eu lembro que tem um rapaz que trabalha num laboratório que ele falava que as pessoas que iam visitar a Embrapa, que queriam comer a banana com semente, ele sempre reforçava, cuidado, porque ela pode quebrar um dente. E realmente, ela é muito dura. Porque ela apresenta um tegumento muito rígido, muito rígido. E essa rigidez acaba dificultando até a própria semente em germinar. Então, as bananeiras produzem sementes, mas apenas as silvestres. As cultivares melhoradas não apresentam. E isso era o meu despertar. Entender por que, então, a silvestre produz e as melhoradas não produzem. O que está acontecendo, então? E aí eu precisei entender agora também cultura de tecidos, né? Cultura de tecidos, cultivo in vitro, histoquímica, mexer com corantes, entender os corantes que vão mostrar que aqueles grãos de pólen são viáveis. Então aqui a gente pode ver nessa primeira imagem, na figura 6, essas bolinhas roxas aqui, roxas, lilás, elas são grãos de pólen. Então, esses grãos de pólen que está lá presente no coração, que eu mostrei para você, que é a flor de baixo, né, da bananeira, nessa imagem, quando eles têm essa coloração, quer dizer que esse grão está viável, ele é fértil. Então, o problema não era o grão de pólen, porque ele mostrava-se pelo corante que era fértil. Então, a gente fazia um segundo teste. Colocar esse grão de pólen em um meio de cultura para verificar se ele germinava em meio de cultura. Então, existe um protocolo específico para que esse meio de cultura, que é um meio, né, apropriado, vocês vão ver isso mais na frente em biotecnologia vegetal, que é um meio apropriado para cultivo. Assim como a gente tem meio de cultivo para fungos, para bactérias, nós temos também para grão de pólen. E esse grão de pólen e levava para o campo e fazia o processo de polinizar as plantas de bananeiras, as cultivares melhoradas,
que acontecia? Não gerava semente. Mas quando a gente utilizava desses grãos para polinizar as plantas que não são melhoradas, que são silvestres, nós tínhamos ali a produção de sementes. Então, mostrava-se que o problema não era no parental masculino, mas sim no parental feminino. Existe uma barreira nesse parental feminino que impede que o grão de pólen germine e forme sementes. Então, eu tive também, até comentando, professor Lucas, que eu tive também que ter conhecimento de agronomia, conhecimento de ciências agrárias, para ir para o campo, para plantar bananeira no modo mais profissional, para entender também como fazer o plantio, como fazer a polinização, como fazer a colheita, né, a pós-colheita também. Então, foi vários conhecimentos adquiridos aí, não só preso apenas ao meu mestrado em si, né? Tive que aprofundar em outras áreas também. E aí, pessoal, o que acontece? Identificando que o problema até então não era no parental masculino, nós começamos a fazer investigações no parental feminino. O que acontece, então, no fruto da banana que impede que ele gere sementes, né? Então, fizemos várias investigações. Aqui vocês podem observar uma espécie, uma cultivar Granine, que está aqui com esses pontinhos pretos, que ela não apresenta sementes porque ela teve seus óvulos abortados. Mas uma espécie silvestre, que é diploide, ela apresenta sementes. Então, uma banana com semente, ela vai ter mais semente do que polpa. Então, ela não é viável. Aí vocês me perguntam, Manassés, não é melhor, então, a gente ter bananas sem sementes? Porque se for com semente, vai dificultar, né? Na hora de comer, vai dificultar na hora de fazer qualquer preparo, qualquer alimentação com ela. Então, por que você quer entender por que a bananeira que é melhorada não produz semente? Entendam que o objetivo do programa de melhoramento não é produzir bananeiras com sementes para o mercado, e sim produzir bananeiras com semente para fim de melhoramento. Porque essas características que estão aqui nessas sementes, elas podem ser transferidas por melhoramento convencional por meio de cruzamentos, né? Porque aqui a gente pega essa semente e coloca para germinar, essa semente germina, vai gerar uma nova planta com características genéticas, e aí a gente vai tendo uma variabilidade genética durante esses cruzamentos, diferente daqui, que nós vamos ter apenas clones. Então, o objetivo não é produzir bananeiras com sementes melhoradas para o mercado, e sim para o programa de melhoramento. Por quê? Essa bananeira aqui que tem semente, ela é resistente a um determinado fungo. Essa daqui não é. Então, a gente precisa tirar essa característica desejável dessa planta e colocar nessa, para que ela também seja resistente, mas que ela não produza sementes. Então, é um jogo de feedback de estratégias para que possa ter um produto melhorado que atenda às necessidades do mercado, mas que também ele tenha uma resistência a doenças, a todas essas doenças que eu tenho falado para vocês, com fatores bióticos, fatores abióticos. Então, isso é muito importante. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui um fruto com sementes e aqui é um fruto sem sementes. E esse processo de produzir um fruto sem semente a gente chama de partenocarpia. Esse é o processo de formação aí do fruto sem sementes. E aí, pessoal, com base em todas essas informações, nós conseguimos pensar em uma estratégia para o meu doutorado, que era estudar a fertilidade feminina em bananeira. Entender por que as espécies silvestres produzem sementes e as melhoradas não produzem. E quando produzem, essas sementes não são viáveis. Por quê? Porque existem algumas barreiras que estão aí limitando. Barreira física, barreira química, barreira proteica, pode ser uma barreira genômica. Existem várias barreiras aí que têm acabado levando, né, nesse processo de não formação de sementes. E aí a fertilidade feminina, ela pode ser interrompida, que é a esterilidade feminina.
E essa esterilidade, existe muitos fatores que podem ocasionar isso, né? Fazer com que aquele tubo polínico não germine e não gere sementes. Como, por exemplo, um tubo do grão de pólen ser irregular, taxa baixa de germinação do pólen, tubos do grão de pólen curtos, falhas durante a divisão celular, durante o desenvolvimento do saco embrionário, ocorrência de semente nos frutos das primeiras pencas. Eu lembro que tinha muito isso. O cacho tinha todas as suas pencas, 12 a 15 pencas, e só a primeira e segunda tinha sementes, as outras não tinham. E não tem ainda explicações assim científicas consistentes para decifrar esse mistério, né? Alguns genes específicos também podem estar relacionados à esterilidade. E o foco principal do meu trabalho de doutorado foi esse, que existe uma necrose que impede aí o tubo polínico passar dentro do fruto, dentro do ovário, e chegar até o óvulo. Que essa necrose, ela é observada aqui. Quem aqui, quando comeu a banana, a gente come a banana, né, descasca a banana, aí tem uma pontinha lá embaixo que é preta. Todo mundo já viu isso? Ó, todo mundo falando que já. Vocês comem isso? É muito ruim, sempre tiro. Ninguém come, né? Eu achava que aquilo era semente. Bom, aquilo ali não é a semente, tá, gente? Aquele pontinho preto que fica, ele faz parte do processo ali de separação do fruto para o cacho, né? Então, aquele processo que nós temos ali que fica solto, ele faz parte, ele é constituído ali da parte do nectário da nossa planta. E ele acaba adquirindo aquela coloração, que é um pouquinho mais escuro, porque ali há uma liberação de enzimas, de compostos, de diversidade de constituintes químicos que acaba interrompendo e atrasando a nossa fertilização e formação de um fruto com semente, tá? Então, essa aqui é uma planta de uma Granine, que é uma cultivar que eu trabalhei, é uma cultivar triploide melhorada, e ela não forma semente porque ela apresenta isso aqui, ó. Ela apresenta essa escuridão, esse escurecimento, essa oxidação nessa região, que é onde o nectário ele iria passar, né? Ou o grão de pólen, ele chega aqui na ponta por um inseto, ou manual também. Ele desce o grão de pólen, vai descendo até chegar aqui, e a partir de chegar aqui, ele tenta polinizar ou fertilizar os óvulos, e não consegue. Então, ele para aqui. E aí os óvulos abortam. Então, o meu doutorado focou em entender o que está acontecendo aqui, entender o que está acontecendo nessa região oxidada dessas cultivares melhoradas. Que é onde está essa seta vermelhinha aqui. E aí, durante esse processo de pesquisa, nós conseguimos, no meu grupo de pesquisa de doutorado, conseguimos entender que existem alguns constituintes químicos aí, algumas substâncias desconhecidas, que está inibindo, está dificultando, algumas funções aí que podem estar ocasionando, seja de estrutura anatômica, seja de estrutura secretômica, proteômica, alguns compostos fenólicos, porque quando a gente corta uma banana, maçã, pêssego, automaticamente eles começam a escurecer. Por quê? Eles apresentam muitos compostos fenólicos. E todos esses constituintes aqui, eles formaram o meu doutorado. Então, no meu doutorado, eu busquei entender como era a anatomia, como era a parte bioquímica, como era a parte de enzimologia. E, professor Lucas, a gente não conseguiu fazer a parte de proteômica durante o meu doutorado. Proteômica, pessoal, é a ciência que estuda as proteínas, né? As proteínas que estão relacionadas ali com a parte genômica também. E nós não conseguimos fazer a proteômica porque os resultados que vieram dos Estados Unidos, das análises que eu encaminhei para lá, elas só chegaram faltando 20 dias para a minha defesa. E essa proteômica ela ia ser a chave mestre, assim, para decifrar praticamente tudo que está acontecendo ali naquela região. E aí a gente está agora tabulando esses dados, né, para desenvolver um artigo, que vai ser a parte do doutorado, vai ser um artigo à parte, para complementar os trabalhos produzidos aqui durante o doutorado, porque
Ainda é pouca coisa na literatura, a gente precisa de mais estratégia, a gente precisa de mais parceiros, né, de outras áreas para identificar, porque só o grupo ali de melhoramento, em si só, ele não consegue identificar, conseguimos identificar algumas barreiras básicas, mas não é suficiente para que essas plantas que passaram por melhoramento, elas produzam sementes. E aí a gente vai ter a partir de agora, essa parceria com outras universidades, para que a gente possa aprofundar mais essas técnicas aí, entender por que, então, uma produz semente e a outra não. É só porque é melhorada? E por quê? Né? Então, ainda são questionamentos que fica ainda em aberto. Polifenoxidase, que foram enzimas que eu trabalhei na graduação. Então, essa parte enzimática, eu trabalhei com enzimas na graduação e foi interessante para o meu trabalho, o que eu posso fazer, o que eu posso trazer para o meu doutorado. E aí eu pude perceber que essas enzimas estão relacionadas também à oxidação, que o meu material, a banana, ela também oxida. Então, eu trouxe essas ferramentas da minha graduação, né? Eu já sabia fazer determinar a atividade enzimática, essas enzimas, em plantas, então eu trouxe essas ferramentas da graduação para o meu doutorado, para agregar aí ainda mais conhecimento lá da linha de pesquisa. E aí o objetivo geral, que é o grupo de pesquisa, né, da gente lá da Embrapa, do melhoramento genético da bananeira, é imenso, né? Temos diversas linhas de pesquisa, mas essa especial é identificar o que acontece, como acontece, por que acontece essa limitação na formação de semente na formação de semente em cultivares melhorados e não em espécies selvagens, silvestres. Falou selvagem, fiquei com selvagem na cabeça. E aí o objetivo lá dessa linha de pesquisa que eu fiz parte é identificar os compostos químicos e estruturais, morfoanatômicas, presentes nesses nectários, que é onde tem essa região preta, e que impede a fertilização. E se impede a fertilização e formação de sementes, com certeza vai impedir a geração de novas cultivares, de novos híbridos, de bananeira, principalmente do grupo Cavendish. Por que eu trabalhei com o grupo Cavendish? Porque ele é um dos grupos de bananeira reconhecido mundialmente. Enquanto a gente come banana prata aqui, né, em todo lugar tem banana prata, lá fora, a Cavendish, ela é como se fosse a banana prata. Lá fora, todo mundo conhece a Cavendish. Eu tenho uma amiga, que é a Karine, acho que o professor Lucas conhece, foi sua aluna também, Karine. Ela está na Espanha e ela fala, Manassés aqui é Cavendish para lá, Cavendish para cá, Cavendish para cá. Eu não acho uma banana prata para ter aquele gostinho de se sentir próximo ao Brasil, né? Por quê? A gente foca lá no melhoramento, infelizmente, em cultivares que são de reconhecimento mundial. Por quê? Porque esse tipo de cultivar, ele não é reconhecido aqui no Brasil. Eu já tive eu fiz parte de um grupo de pesquisa lá em Cruz das Almas, que era colocar na praça pública e a Cavendish foi a que ficou em último lugar. Porque as pessoas olham pelo nome, olham um pouco pela aparência, porque ela é muito grande, né? Ela é grande e ela é bem saborosa, mas ela não é aceitável ainda para muitas pessoas. Então, o programa de melhoramento foca mais em uma cultivar que é reconhecida mundialmente do que as cultivares locais. Não que não tenham pesquisa com as cultivares locais. E as considerações finais é isso, pessoal. Eu quis mostrar aqui um pouquinho para vocês o quão a biotecnologia é muito importante. Ela é uma das ferramentas que vai ficar aí por longas décadas aí, cada vez mais tomando seu espaço nas pesquisas. E que, quando a gente vai para a pesquisa com biotecnologia, a gente não fica preso à biotecnologia. A gente vê aí bioquímica, anatomia, botânica, fisiologia, genética. São disciplinas, são áreas que estão ali sempre agregando conhecimento. Claro, se você vai seguir a área vegetal, você vai trabalhar com enfoque vegetal. Se for a área animal, foco animal. Se for a área de micro-organismo, o enfoque em micro-organismo. Mas a gente não acaba trabalhando isoladamente. E aí, nesse doutorado, nesse mestrado, essa pós-graduação que eu fiz, foi muito prazerosa, porque eu aprendi
além do que eu queria. Eu fui muito mais além. Por quê? Porque eu busquei, eu fui lá atrás, eu pesquisei, eu fui curioso, fui trazendo proposta, eu pesquisei. Fui um cientista. Eu falo que agora eu posso dizer que eu sou realmente um cientista, porque foram muitas investigações para chegar até nesse momento aqui. Então, aqui é só para mostrar para vocês a banana Granine, que é essa daqui, essa maior. Aqui nós temos uma banana menor, que é a banana Nanica. Olha a diferença de tamanho. E aqui nós temos as bananeiras selvagens, que produzem sementes. É muita semente, muita semente. Então, elas não servem para o consumo. Elas são apenas para melhoramento genético apenas. E é isso. Muito obrigado. Esse aqui é o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, quem quiser saber mais, quem quiser saber um pouquinho sobre os trabalhos, ver os trabalhos completos, né? E esses são um pouquinho do que eu fiz aí nesses 7 anos. Manassés, parabéns pela a sua trajetória, muito legal o seu trabalho, muito legal a tua apresentação. É muito bonito a gente olhar, porque eu tenho uma visão de professor, que eu acho que eu comecei a dar aula para professor de segundo ou terceiro semestre, os meninos já devem saber que eu praticamente acompanho vocês o curso todo. Agora que eu mudei de área, Manassés, eu não sei se sabe, eu não sou mais da microimuno, eu sou da genética e biologia molecular, quer dizer, você deve saber porque eu estou coordenando a disciplina, né? Uhum. E os meninos praticamente vão comigo até TCC, depois eles têm engenharia genética, e aí lá em TCC. Então, é legal a gente ver, porque a gente já vê uma evolução muito grande em vocês, quando a gente pega vocês no início do curso, para quando eu pego vocês, quando vocês já estão em TCC, e agora uma outra evolução que já é a formação de um pesquisador. Então, agora você já é um colega pesquisador, né? Na verdade, assim, desde a iniciação científica, você já é um colega pesquisador. Mas a gente fala nessa questão de desenvolvimento acadêmico mesmo. Parabéns pelo trabalho. Eu queria que você comentasse um pouquinho com os meninos quais foram as suas maiores dificuldades, assim, para chegar onde você chegou, quais são os maiores desafios que você acredita que tenha enfrentado nesse processo? Bom, mas você quer que eu fale desde a graduação? Assim, fala assim, Pronto. olha, eu acredito que os principais desafios que eu encontrei nesse meu caminho foi esse. Eu acho que um dos mais, assim, que eu posso falar, assim, resumir bem mesmo, a dificuldade foi ter uma visão da minha graduação que ela não iria abrir portas. Isso, para mim, acabou sendo uma dificuldade durante a graduação. Porque, eu não sei, eu acho que biotech parecia ser tudo novo, então o novo, às vezes, não é reconhecido no mercado. E aí eu comecei era todo semestre que passava, eu lembro que no primeiro semestre, aí eu vou desistir de biotech. Segundo semestre, vou desistir de biotech. Aí quando foi do terceiro, do quarto, eu comecei a gostar mais porque eu já estava na pesquisa. Mas quando eu saí da graduação, que eu entrei na pós, em especial na Embrapa, eu pude ver o leque que a minha formação proporcionava, sabe? E isso, hoje eu sou muito orgulhoso da minha formação acadêmica, da minha graduação, porque é uma diversidade, Lucas. Assim, nós temos, às vezes, as concorrências, né? Às vezes, por exemplo, a gente concorre com um agrônomo, concorre com um enfermeiro, concorre com um biólogo, concorre com um engenheiro, enfim, a depender da área que você quer seguir. Mas isso não desqualifica. Isso não desqualifica, porque a nossa graduação, eu falo pelos alunos da UFRB, né? Isso vai ficar em off, tá? Não espalhe. Mas o nosso campus é muito mais preparado. Os professores são muito mais preparados. Não é porque eu fui aluno da casa, é porque eu tive uma vivência de outras universidades e eu pude perceber, para a gravação, eu pude perceber que o nosso campus daí, e olha que naquela época, né, 2010, 2014, que os professores também estavam ali, eu lembro que o professor Lucas estava ainda fazendo doutorado, né, estavam ali também crescendo junto com a gente, então hoje, com certeza, está muito mais preparado, que eu vejo que outras universidades que eu tive essa vivência não estão. E assim, dificuldade, Lucas,
a gente sempre vai ter, né? Eu falo isso para todo mundo aqui. E também deixo aberto assim, ó, se você não está gostando do curso, desista no primeiro ano. Não leve até final. Porque às vezes o aluno ele entra no curso e não se identifica, realmente. Tudo bem não se identificar. Eu desisti de 3 graduações, tá, Lucas? Até fazer biotec. Eu comecei fazendo psicologia, depois mudei para agronomia, depois mudei para engenharia ambiental. Aí eu falei, não me identifiquei. E aí me encontrei ali na biotec. Mas a dificuldade sempre vai ter. Eu acho que é porque isso é muito da minha pessoa também, que eu sempre fui de correr atrás, de buscar, de sair tentando as possibilidades. Eu sempre fui assim, de pensar que o não está garantido. Tem que tentar, né? Tem que tentar. Eu acho que é bem isso mesmo. Só falando um pouquinho também, o que Manassés falou, eu tenho muito contato com vários ex-alunos que foram meus alunos e que eu indico para outros lugares. E assim, sempre indico muitos alunos para muitos lugares. E assim, uma marca muito grande dos alunos que são formados em IMS é que o pessoal gosta, porque é um aluno muito bem preparado tecnicamente, é um aluno muito bem preparado conceitualmente nas coisas. Então, assim, vocês vão perceber que durante a graduação vocês não vão ter contato com todas as técnicas, contato que eu digo de fazer. Isso é normal em qualquer curso. Mas vocês vão ter uma base que vai te ajudar muito a entender e usar aquelas técnicas também. Um exemplo foi o que Fernanda falou. Fernanda trabalhava com humanos e foi parar na Monsanto. Então, assim, e N alunos que principalmente, o meu contato muito maior é com a USP, que é da onde eu vim, né? E você tem vários alunos que estão terminando, inclusive Patrícia Cruz, amiga de Manassés, uma aluna extremamente elogiada lá no CB, assim, o pessoal gostava muito dela, assim, então, justamente por essa questão técnica que os alunos têm. E aí eu queria perguntar para você, Manassés, se você tem uma dica para os meninos, o que você fala assim, olha, eu acho que vocês devam fazer isso. Não exatamente assim, não, eu fiz isso, mas eu acho que Sim. De uma maneira, como os meninos ainda são, a gente chama de cruz dentro da graduação, eu falo assim, olha, vão já pensando em alguma coisa, eu queria que você desse uma Sim. dica para os meninos. Eu acho que uma dica importantíssima é conhecer o curso, né? Conhecer o curso, olhar a grade, olhar as disciplinas, ver aquela disciplina que despertou mais interesse. Cada semestre vai ter uma disciplina diferente, então tenta identificar dentro daquela disciplina, daquele semestre, aquela disciplina que se identifica mais. Procure um professor, pergunte, converse com os professores, porque é uma falta que eu tive, sabe, Lucas, de ter conversado mais com os professores de todas as disciplinas sobre a disciplina, e não conversar, professor, vai ter sua prova? Professor, vai ter seu trabalho? Isso eu senti muita falta. Então, conheçam o curso. Tá muito. Vocês estão no primeiro e segundo semestre, ainda é muito precoce para definir o que quer, né, seguir depois. Mas pense assim que é conhecendo o curso, entendendo sua futura profissão, conversar com os com nós, né, que já terminamos, procurar, professor, eu queria saber dessa área, o senhor conhece alguém que já terminou, que já está nessa área, né, para ter um feedback, conversar e tal. Temos aí, eu falo que biotech tem profissional em todos os campos, né, Lucas? Da área da saúde, industrial. Eu sei que tem, acho que a Daisy, que foi para uma área que eu não consegui ainda entender, né, essa De área mais empreendedorismo, né? de marketing, que eu jamais ia imaginar que Desde tem se biotech. destacado tanto nessa parte, assim, eu tenho alguns contatos com a parte de empreendedorismo, principalmente recentemente, né? Algumas alunas do meu projeto estão se direcionando para essa parte, e aí, e desde sentido um destaque muito grande, aqui em Conquista, eu não estou em Conquista no momento, mas aqui em Conquista, tem surgido um polo tecnológico, e desde uma das cabeças desse processo, né? É muito legal ver o desenvolvimento dela disso. Uma outra coisa muito legal é que
quando a gente pensa no curso, a gente tem que tirar um pouco, e eu sempre brinco com os meninos, tirem a cabeça do ensino médio. Tirem a cabeça do ensino médio. Até porque, assim, a universidade é totalmente diferente do ensino médio. O ensino médio, você estudou um dia antes, você foi super bem na prova. Aqui na universidade você precisa estudar um pouquinho mais. E outra coisa também, a nota nem sempre representa o aluno também, porque um aluno bom na sala de aula não significa que vai ser um excelente aluno da pesquisa. Então, são futuros totalmente diferentes. Então, às vezes, tem até interesses que são totalmente diferentes. Porque, então, a universidade é um pouco diferente. E o nome universidade já diz que é um universo, né? É um universo onde a gente tem muita coisa. Eu sinto pelos meninos que ainda não começaram a ter a vivência presencial da universidade. E aí vocês vão ver que tem um campus, é um campus de interação, onde você tem N pessoas, N características e N vivências lá dentro. Eu acho que isso é extremamente importante no curso de graduação, é você viver a universidade, não deixe de fazer as coisas, não deixe de participar de uma liga, não deixe de participar de uma atlética, não deixe de participar, mas também não esqueça o curso, claro, não adianta você fazer tudo isso e não seguir seu curso, mas não deixa de uma empresa júnior como a Prime, tem alguns alunos aqui que já são petianos, já são do PET, então não deixem de viver isso também é extremamente importante. A nota, ela é importante? Porque você vai seguir, claro, não adianta você não estudar e não seguir para frente do curso, mas ela não é tudo, é diferente do colégio. No colégio a gente pensa muito na nota, aqui não. Assim, a gente pensa, claro, você não vai fazer, não é aquela lei do mínimo esforço, você não vai fazer o mínimo esforço para passar, porque você tem que aproveitar também o conhecimento que você tem na sala de aula, mas você também tem que ir muita coisa dentro da universidade, até porque foi o que o Manuel Sérgio falou, é sua futura profissão, então a cabeça é um pouco diferente, tem que mudar aquela chave para a cabeça. Sim, com certeza. Quando o professor fala que a biotech é a nossa futura profissão, no caso para vocês, né, será uma futura profissão, para mim já é a minha profissão, quando pergunta para eu, sobre qual é a sua profissão, eu falo biotecnologista, eu encho o peito. Eu encho o peito porque desperta naquela pessoa como assim biotecnologista? E aí eu vou explicando, trazendo todas essas ferramentas que a profissão, né, proporciona. E vocês precisam conhecer o curso. Eu acho que conhecer é aquela coisa, né? A gente não se relaciona com ninguém sem conhecer. E o curso é um casamento. Você está tendo um relacionamento para a sua vida toda. Então, façam uso de conhecer o curso, de explorar, de viver a universidade. Sinto muita falta, viu, Lucas, da graduação. Muita falta mesmo. E caso vocês futuramente queiram, vai que tem alguém que queira seguir a biotecnologia vegetal, entre em contato com o professor Lucas, peça algumas orientações e indicações, onde isso, onde aquilo. Eu acho que o professor Lucas, ele é o LinkedIn de biotech, ele direciona a gente para todas as áreas, assim, sempre vai ter um profissional que ele pode falar, não, procura a pessoa, procura outra pessoa, procura isso, fale com isso. Obrigado. Meninos, vocês têm alguma pergunta para Manassés? Gostaria de tirar alguma dúvida com ele? Falem no chat, falem sobre... Pode abrir o microfone. Não? Eu tenho uma dúvida, mas é rapidão. Sobre o lugar que você falou lá em Cruz das Almas, que a gente pode visitar para conhecer o que guarda as bananas, as coisas. É só ir? Tem que marcar? Como é que é? Não, tem que fazer todo um agendamento, né? Eu não sei como vai ser a partir do ano que vem, né? Por causa, né? Lá ainda está fechado para visitas técnicas, universitárias, estudantis. Mas é necessário entrar em contato com o pessoal responsável. Posso até passar para o professor Lucas o e-mail da pessoa lá responsável. E aí vocês entram em contato, faz todo o agendamento. Não tem nenhuma burocracia, né? Eu acho que é o papel do centro de pesquisa, né? Trazer a comunidade para enxergar na prática o que a gente vê apenas cá nas disciplinas.
mas tem como sim, né? Antes da pandemia, era toda semana tinha pessoas de diversos lugares do Brasil fazendo essas visitas. É muito bom, vocês acabam vivenciando técnicas que não são técnicas específicas de plantas, tá, pessoal? Entenda que tem técnicas lá que podem ser utilizadas N coisas, né? Nós temos lá microbiologia, virologia, biologia molecular. Eu falo, Lucas, que lá na Embrapa, cada laboratório é uma disciplina. Que Sim, é um realmente, mundo, né? cada laboratório é o nome de uma disciplina. E isso é fantástico. Mas, Gabriel, tem sim como fazer essa visita, mas tem que ser por agendamento com o setor responsável, tá? Certinho, obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Então, gente, vamos encerrando por aqui. Manassés, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi excelente sua participação. Eu acho que Eu que agradeço. ajuda os meninos a entenderem o processo da vivência do melhoramento genético. Então, a gente fecha com chave de ouro. Então, depois nós tivemos a Andressa, que foi sua colega aí também na Embrapa. A Andressa trabalhou com citros, né? Andressa foi sua colega de graduação e de Embrapa, né? Porque vocês seguiram graduação juntos também, né? Isso, porque o mestrado e doutorado ela já fez na UESC, em Ilhéus. Isso. Então, a gente encerra, meninos. Semana que vem a gente tem nossos seminários, a gente tem os nossos desafios. Eu estou fazendo um desafio com eles, que eles têm que vender a biotecnologia, vender algumas coisas, e a gente vai fazer tipo umas brigas, umas rinhas de disputa em alguns temas. Então, Manassés, muito obrigado mesmo. Agradeço sua participação. Meninos, a gente encerra por aqui e a gente se vê semana que vem, viu? Tchau. Manassés, depois, agora que encerrou, eu vou, semana que vem, eu devo enviar para vocês certificado, viu? Tranquilo. Das apresentações. Tudo tchau bem. Tchau para vocês, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês. Bom almoço. Vamos a gravação.